e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, creu, e este habitava junto dos carvalhais de Mane. E o Amorreu, irmão de Escol, e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes nascidos em sua casa, e perseguiu até Dan. Repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Aló seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Amém. Esse texto que ora lemos, ele vai falar de um jovem que teve a infelicidade de logo assim, na fase de seu crescimento, seu pai faleceu. A Bíblia vai dizer que esse jovem passa a se tornar morador da mesma casa que um homem chamado Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão possuía uma promessa de Deus. Ele possuía um chamado. Deus havia lhe chamado e lhe feito promessas, dizendo que a sua descendência seria como o grão de areia do mar. Abraão, uma certa feita, Deus lhe chama e diz: olha para o céu, o que tu vê, Abraão? Ele diz: eu vejo as estrelas. Aí ele olha e diz: então conta elas para mim. Abraão diz: Senhor, não tem como eu contar todas as estrelas. Deus olha para ele e diz: Abraão, assim serão as bênçãos que eu vou trazer sobre a tua vida. Você não vai poder contar, porque as bênçãos que eu profetizo e que ordeno sobre a tua vida serão como as estrelas do céu. A Bíblia vai dizer que Abraão ensina esse jovem e ele cresce. Segundo a lei judaica, era óbvio que Ló se tornaria o segundo de Abraão. Ele dependeria de Abraão. Ele devia para Abraão honra e obediência. Abraão era um homem de Deus, segundo diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que Abraão instrui esse menino, a palavra de Deus, as leis, tudo aquilo que ele já havia aprendido com Deus vivo, tudo aquilo que Abraão já havia aprendido com aqueles que os antecederam, Abraão ensina para Ló. A Bíblia vai dizer que agora Abraão, já aprendido tudo aquilo que Abraão lhe ensinara, já Ló aprendendo tudo aquilo que Abraão estava ensinando para ele, já conhecedor do Deus a qual Abraão servia, agora era o Deus que havia tirado o povo e que ainda havia de proceder uma promessa, porque a promessa, irmãos de Canaã, ela foi proferida a Abraão e foi cumprida nos filhos dos filhos de Israel. A Bíblia vai dizer que agora Ló cresce, Ló cria poder, Ló começa a ficar inteligente, começa a ter seus próprios negócios, começa a ter a sua própria fazenda. Claro que tudo aquilo que ele possuía foi que Abraão lhe deu uma parte e disse para ele: usa isso e multiplica. A Bíblia vai dizer que Ló cresce. Então chega uma certa época em que Ló estava em crescimento efetivo, que os pastores de Ló, aquele que cuidava das ovelhas de Ló, entravam em contrito com os pastores de ovelha de Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão chama ele com toda a humildade. Abraão, sendo, podemos dizer, pai de Ló, mas era apenas tio, criou o menino, ensinou para ele. Ló era o que era segundo tudo aquilo que Abraão lhe ensinara. A Bíblia vai dizer que Abraão chega diante de Ló e diz: filho, para que não haja mais contenda entre mim e ti, é necessário que a gente se separe. Você já está um homem, já está adulto, agora está na hora de você crescer e andar com as suas próprias pernas. A Bíblia vai dizer que Abraão humildemente olha para Ló e diz: se tu escolheres a direita, eu escolherei a esquerda. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. A Bíblia vai dizer que Ló olha para a direita e olha para a esquerda. O que ele olha? Ele olha as campinas do Jordão. Lugar lindo, tinha pasto para suas ovelhas. Ló acrescenta e observa, quando ele bate para
sul, quando ele olha, ele nem quer saber o que está lá na esquerda, ele nem quer saber o que está para o norte, porque quando ele observa as campinas do Jordão, tudo verdinho, grama, ainda possuía uma cidade que estava crescendo, uma cidade que estava no início, uma cidade que estava começando. Ló olha para aquela cidade e diz: eu vou para aquele lugar. Nós sabemos que Ló poderia ter dito: não, Abraão, eu sou o que sou porque você me orientou. Eu não tenho o direito de escolher. Escolhe você e eu escolherei depois. Porque o senhor é mais velho, eu vou te respeitar como meu tio, como meu sacerdote. Não. A Bíblia vai dizer que Ló olha a melhor parte, aparentemente aos seus olhos. Ele olha as campinas do Jordão e vai habitar naquele lugar. A Bíblia diz que ele chega, ele cresce. Ele se torna o chanceler daquele lugar. Aquela cidade cresce, se multiplica, se divide em duas cidades conhecidas como Sodoma e Gomorra. Quando Ló olhou para aquela cidade, lá já era Gomorra. Mas ele não se importou com a sua escolha. Ele não se importou qual era o lugar em que ele iria morar. Ele não se importou a cultura que aquele povo tinha. Ele não se importou como é que aquele povo vivia. Ele se importou com aquele lugar, o que ele poderia dar para ele. Ele olhou para aquele lugar e viu que aquele lugar poderia lhe dar coisas boas. Mas ele não pensou no futuro. A Bíblia vai dizer que Ló morava na entrada da cidade. E isso na cultura judaica, logo eu entendo que ele era um homem importante naquele lugar. A Bíblia vai dizer que ele cresce, tem 2 filhas. E a Bíblia vai dizer que aquela cidade, a qual praticava sodomia, era uma cidade, não estou incrédulo, era uma cidade tão perversa, que tudo aquilo que aquele povo praticava subia, irmãos, criava um cheiro e subia até as narinas de Deus, que incomodava a Deus lá no céu. Eu fico meditando na palavra e vejo que o odor daquela cidade incomodava Deus, mas não incomodava Ló, que morava naquele lugar. Ló entrou naquele lugar, perdeu a sua credibilidade. Ló perdeu a confiança. Ló se esqueceu de tudo aquilo que lhe haviam ensinado. Ló se esqueceu daquilo que Abraão passou para ele, todas as leis, todo o ensinamento que Deus havia dado para ele através de Abraão. Por que você diz isso? Eu vou te dizer por quê. A Bíblia vai dizer que houve um período de guerra. Uma guerra de 5 reis contra 4. E quando eles entraram lá naquele lugar, eles levaram Ló cativo. Levaram ele, tudo aquilo que ele possuía, os seus bens, seus empregados, suas filhas, e fizeram eles de escravo lá em outra cidade. A Bíblia vai dizer que Abraão ficou sabendo dessa notícia. A Bíblia vai dizer que Abraão não quis nem saber de Ló. Por quê? Pela sua escolha ignorante que ele fez, por ter rejeitado tudo aquilo que Deus lhe havia ensinado através da vida de Abraão. A Bíblia vai dizer que não, irmãos. Abraão, quando ouviu, ele não pensou assim: tá vendo? É para ele aprender a lição. É para ele não se esquecer de tudo aquilo que eu ensinei para ele. Não, irmãos. Abraão era um crente completamente diferente. Ele era um crente que possuía um coração que amava, independente do erro a qual a pessoa cometeu com ele. Independente, irmão, de tudo aquilo que Ló rejeitou, que Abraão lhe ensinara. A Bíblia vai dizer que Abraão olha para Deus e começa a interceder e a clamar. Uma das primeiras coisas que eu queria falar a respeito da vida desse homem chamado Ló. Irmãos, as nossas escolhas revelam o nosso caráter. Ele escolheu a melhor parte. Embora isso para ele significasse morar em Sodoma. Embora isso para ele significasse morar em uma cidade em que Deus rejeitava, irmãos. Foi a única cidade que você vai ver que Deus não teve misericórdia, porque eles não queriam nem se arrepender dos seus pecados. Muitas das vezes há entre nós pessoas que tomam direções contrárias, pessoas que crescem. Você vem e aprende. Tudo que você aprende é lhe dado através de outra pessoa. Uma pessoa vem e te ensina, a igreja te ensina, a igreja te educa, a igreja te sustenta no teu
igreja ora, intercede, clama, paga preço pela tua vida. Aí depois que você aprende, depois que você conhece o Deus, você ainda continua. Aí chega uma hora em que você olha e pensa assim: eu já posso tomar as minhas próprias decisões. Eu já posso ir para onde eu quiser, porque eu já sei tudo. Eu já conheço essa palavra, eu já conheço o meu Deus, eu já conheço o caminho, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Então a Bíblia vai dizer que você toma uma atitude contrária, que você toma um caminho diferente, porque você acha que agora você pode alguma coisa, porque você acha que você já aprendeu tudo, porque você já possui todo o conhecimento, porque você é adulto, porque você se sustenta, porque você é independente, porque ninguém tem nada a ver com a tua vida. Aí você começa a arranjar desculpas para fazer aquilo que dá na telha, para fazer aquilo que você quer. Só que as tuas escolhas vão revelar o teu caráter. Uma coisa interessante, irmãos, é que Deus não vai impedir com que você tome as tuas atitudes. Deus não vai impedir, querido. Sabe por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que quem vem a Cristo, nova criatura é. Ele já não vive mais segundo a sua vontade, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Ele não toma decisões, ele não toma um caminho, ele não vai para qualquer direção sem antes consultar a Deus, sem antes ver qual é o caminho que Deus quer que ele venha trilhar. Aleluia, aleluia. E há muita gente que se afastou, tomou, viu que o caminho era bom aparentemente aos seus olhos. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que aparentemente aos teus olhos você vê parecer que é bom vai te fazer bem. Nem tudo. Porque isso pode ter um fim trágico na tua vida. A Bíblia vai dizer que Abraão olha para os campos e vê verdinho, tudo bonito, tudo lindo. As aparências enganam. Porque muitas das vezes é difícil seguir a direção de Deus. É difícil se permitir ser conduzido por Deus. A Bíblia vai dizer que lá no Mateus capítulo de número 4, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. É difícil passar pelo deserto, mas uma coisa é certa: quando eu passo o deserto conduzido pelo Espírito, eu não estou sozinho, então eu não posso ser vencido, porque é maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Mas é porque as aparências. Não, mas é porque aquele lugar parece que é melhor para mim. Não, mas é porque aquele emprego é sensacional, o salário é ótimo. A Bíblia vai dizer que quando ele chegou naquele lugar, ele tentou manter a pose. Ele tentou, irmãos. Ló viveu tanto tempo naquele lugar, irmãos, que quando chegou o dia em que Deus olhou para aquele lugar e viu que não tinha mais jeito, porque Deus também cansa de ter misericórdia. A Bíblia vai dizer que os anjos entram naquele lugar. Vai lá na casa de Ló. E o que ele faz? Eles anunciam para ele que Deus iria destruir aquela cidade a fogo. A Bíblia vai dizer que Ló chama toda a sua família e vai passar a notícia para eles. E o que acontece? Ele vai falar para os seus genros: ó, o anjo veio aí e falou que Deus vai destruir essa cidade, mas ele vai tirar a gente daqui. A Bíblia diz que os genros olham para ele e zombam da cara dele. Ló não tinha um pingo de respeito obtido por aquele povo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando os anjos chegaram naquele lugar, irmãos, que entraram na casa de Ló, os homens queriam se deitar com os anjos. Queriam invadir a casa de Ló. Ló, eu quero aqueles homens que entraram aí na tua casa. Não tinha um pingo de respeito, irmãos, por mais que ele fosse uma autoridade política naquele lugar. Sabe o que acontece quando você toma uma atitude errada, uma escolha diferente daquilo que Deus tem compartilhado com você? É que você olha aparentemente, você é atraído, seduzido pelo seu desejo. Aí você vai. Só que a primeira coisa que acontece quando você toma um rumo diferente daquilo que Deus quer para a tua vida, você perde o crédito com Deus. Você perde a tua autoridade. E quando você fala, ninguém te ouve. Mas eu ainda não quero chegar aí. A Bíblia vai dizer que Abraão soube da notícia, raptaram ele.
A primeira coisa que Abraão faz, irmãos, ele vai para sua casa. Abraão chama todos os seus empregados. Abraão chama as suas esposas. Todo mundo, ninguém escapou. Ao total deu 318. Ele chamou o segurança da casa, ele chamou o pastor de ovelhas, ele chamou todo mundo. O lenhador, todos os servos e escravos que Abraão possuía. Olha só, o meu sobrinho Ló, ele foi raptado. E eu não posso deixar ele ficar lá nessa situação. Eu imagino até conjectura, irmãos, que alguém pode ter sussurrado naquele momento e ter dito, mas Abraão, ele está lá porque ele quer. Ele está lá sofrendo isso porque ele errou, porque ele pecou e tomou uma atitude diferente daquilo que tu ensinou para ele. Só que eu vejo Abraão um crente diferente. Não. Nós vamos resgatar eles. Nós vamos buscar Ló, sua família. Mas Abraão, esses homens nunca pegaram uma espada. Tudo que eles pegaram era uma vassoura, era uma pá, uma enxada, era uma queixada de jumento. Como é que nós vamos lutar contra aqueles homens que são soldados? Invadir lá aquele exército que está acostumado a lutar. Parecia impossível, irmãos. Parece impossível, mas hoje é noite de resgate. Sabe por quê, querido? Ainda que você não seja um soldado, ainda que você não tenha estratégia, uma coisa eu vou te dizer: Deus quer usar você e a sua casa. Vamos buscar as ovelhas perdidas da casa do Pai. Nós vamos buscar aqueles que são demônios, porque Deus quer contar contigo e comigo. Aleluia, Deus. A primeira coisa que Abraão faz, vamos todo mundo aí. Você nunca pegou numa espada, mas você vai aprender hoje, é na prática, na luta, na batalha. Você nunca foi lutar, mas nós vamos aprender lá no campo. Abraão não desistia, irmãos. Abraão não olhou para a ofensa que Ló lhe causou. Eu fico padecido quando eu vejo crente que não estende a mão para outro crente, independente do erro que ele cometeu. Não porque ele fez isso, não porque ele fez aquilo. Queridos, não é assim que funciona. A Bíblia diz no Salmo de número 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Querido, você sabe o que quer dizer essa união? Essa união é quando eu me coloco na vida do meu irmão, é quando eu padeço a mesma dor que ele padece, é quando eu sinto a dor que ele sente, é quando eu não me alegro sabendo que ele está lá vivendo em tristezas e em desgraças, ainda que seja pela sua atitude ou pelos seus erros. É impossível um crente se alegrar, irmãos, com a desgraça de outro crente. É impossível. Eu coloquei um propósito no meu coração. E já faz um bom tempo que eu estou intercedendo pela vida de uma mulher. Ela está 30 anos endemoniada, irmãos. 30 anos endemoniada. Parece inacreditável. Mas quando me falaram por telefone a notícia, eu falei, eu vou fazer um propósito. Senhor, eu vou pagar um preço por essa alma. Senhor, enquanto ela não morreu, então enquanto o Senhor não me responder, eu vou pagar um preço por essa alma. Deus está à procura de crente, irmão, que não está se importando só com seus problemas, mas que se preocupa com aquilo que está acontecendo na sua adversidade. Sabe por quê? Porque a sociedade é o que é, porque a igreja parou de se importar. É porque você está preocupado só contigo, não é porque isso, não é porque aquilo, não é porque minha casa, não é porque meu carro, não é porque meus filhos, e o teu vizinho da direita e o teu vizinho da esquerda. Ele precisa de você, querido. Ele precisa de mim. O meu irmão precisa de mim, o meu vizinho. Irmãos, o meu vizinho lá, meu vizinho da direita, ele é sobrinho da minha esposa. Uma certa feita eu fui pregar lá na Cidade de Deus. E quando eu voltei junto com a minha esposa foi na frente, eu vim atrás. Aquele jovem estava lá na frente, embriagado, e ele tentou forçar a minha esposa. E avançou em cima dela mesmo e abraçando. E quando eu cheguei no meio do caminho, eu vi ela chorando. Eu falei, o que aconteceu? Estava até com esse terno aqui. O que aconteceu? O Gabriel veio aí
O que ele fez? Fez isso, irmão. Na mesma hora o espírito do homem tomou conta de mim. Que isso, diabo Ilha? Foi, fui atrás dele, corri para me pranchar ele mesmo. Se eu pego ele, irmãos, fala com sinceridade, vai quebrar ele todinho. Só que o meu cunhado, o pastor Edson, estava comigo. Ele me segurou, ele, filho, tu não vai perder aquilo que tu recebeu hoje lá. Falei, amém. No dia seguinte eu saí de casa, irmãos, eu estava lá sentadinho lá na minha porta, só esperando ele passar. Eu já não queria mais bater nele não, queria só conversar com ele. E lá vem ele, cabeça baixa, nem levantou a cabeça para falar comigo, ele me olhou. Falou, você me perdoa? Eu falei, olha para mim, rapaz. Ele, você me perdoa? Eu falei, pelo quê? O que tu fez? Não é porque, cara, eu nem lembro o que eu fiz. Eu estava embriagado, sabe? Fiz umas besteiras aí, não me lembro. Eu falei, amém. Eu te perdoo, vem cá, dei um abraço nele. Escrevi o nome dele. Ele casou com uma jovem lá, ele tem 2 filhas. Uma briga constante no lar dele. Querendo ou não, coladinho, as pessoas são testemunhas de tudo aquilo que acontece dentro da casa dele. Só que eu não deixei aquela ofensa do passado entrar no meu coração não. Sabe por quê, irmão? Porque o que mais Satanás luta é para quebrar essa união, é para quebrar esse amor que você... Porque ele sabe, irmãos. O diabo não tem medo de crente que jejua. O diabo não tem medo de crente que ora. O diabo não tem medo de crente que prega. O diabo não tem medo de crente que canta. O diabo tem medo de crente que ama. Sabe por quê, irmãos? Porque segundo diz a Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se eu suportar o meu irmão, se eu crer na libertação dele, é óbvio, é certeza que Deus vai alcançar aquela alma através do amor que eu tenho pelo meu irmão. Eu coloquei o nome dele. Todas as igrejas que eu vou, que eles pedem pedido de oração, eu boto o nome de todo mundo. Boto o nome dele lá. Um dia minha esposa abriu o papelzinho, ela olhou lá. Gabriel e Bruna. Que isso? Deus vai libertar aquelas almas, eu acredito no poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! É tempo, irmãos, de pararmos, racionalizarmos e pararmos para pensar, irmãos, que não é mais tempo de ficar de birrinha, um crente brigando com o outro, não. É tempo de vivermos em união, sabe por quê? Lá no versículo de número 5 do Salmo de número 133, ele vai dizer que aonde há aquela união, ele ordena a bênção para sempre. Ele ordena a bênção eternamente, sabe por quê, querido? O segredo eu vou te contar. Quando você começa a pagar o preço por alguém, quando você começa a interceder, a amar e suportar, mais bênçãos você recebe, mais de Deus você alcança. Quanto mais você se doa por alguém, mais Deus acrescenta na tua vida. A Bíblia vai dizer que Abraão para, junta todo mundo, a cozinheira, todo mundo. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? É que você às vezes fica esperando pelos outros. Ah, porque isso é coisa do pastor, é coisa da pastora. Quando na verdade Deus quer contar contigo, Deus quer te usar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aqueles cozinheiros, o empregado, o varredor de chão, aquele que jogava o lixo fora, foi quem conseguiu derrotar aquele exército e trazer Ló e tudo que ele tinha de volta. É tempo de resgate, igreja. Deus conta contigo. Deus quer usar você. Ele não desce um sol nesse lugar sobre a tua vida à toa, não, querido. Porque ele quer te usar. Aquele vizinho que está lá rejeitado na tua casa, do lado, na direita ou na esquerda, aquele parente que está desviado, afastado da tua casa, aquele que está encarcerado, prisionado, Deus quer usar você para trazer ele de volta. A Bíblia vai dizer que Abraão não olhou para a circunstância, não, irmãos. Eu não posso deixar o meu irmão morrer só porque um dia ele me ofendeu. Eu não posso deixar isso. A Bíblia vai dizer que se eu não consigo amar o meu próximo, como é que eu vou amar Jesus, irmãos? A Bíblia vai dizer que a lei dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu não te digo que você ama o teu próximo a ti mesmo. Por quê, Senhor? Porque muitas das vezes o homem é tão insensato que ele não tem amor nem à própria vida. Eu quero que você ame o teu próximo como eu vos amei.
foi o amor de Jesus, irmãos? Crucifica ele, não. Eu vou no lugar dele. Mas é morte de cruz, não importa, eu vou morrer no lugar dele. Mas você vai, eu vou no lugar dele. Será se você tem coragem, irmão, de padecer por outra pessoa? Ou você ter sido egoísta, se importado só com você mesmo? Ou você só olha pra você, ou você acha que você é a única pessoa do mundo que tem problemas? É porque às vezes a gente pensa, não, minha dor é maior do que a dor do Eduardo. Não, meu problema, pastor, meu problema é meu problema. O do vizinho é do vizinho. Não é assim, moço. Não é assim que funciona o reino de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 12 que nós somos um corpo. Nós não somos um corpo. Logo eu entendo que quando o Henrique sentir a dor, Henrique, eu vou ser o primeiro a sentir a tua dor. Eu vou me importar com a tua necessidade. Eu vou me importar com a tua situação. Porque eu não vou ficar feliz enquanto você não ficar feliz junto comigo. Ló está aprisionado, mas eu vou buscar ele de volta e vou trazer ele de volta e tudo aquilo que roubaram dele. A Bíblia vai dizer que mesmo depois de Abraão ter trago Ló de volta, agora Deus ia fazer chover fogo naquela cidade. A Bíblia vai dizer que quando os anjos foram buscar Ló, eles pegaram na mão dele e saíram levando ele pelo caminho. Aí chegaram e mostraram para ele assim, ó: Ló, tá vendo aquela montanha? Vai para lá. E fica lá porque lá o mal não te apanhará. A Bíblia vai dizer que Ló para no meio do caminho. Senhor, fala, Ló. É que eu já que o Senhor achou graça em mim, tá vendo aquela caverna ali, Senhor? Me manda para lá. Por que, Ló? É que eu tenho medo que o mal me apanhe. Fiquei meditando nisso. Aí eu me lembrei de um simples ditado que eles dizem aí fora. Eles dizem o quê? Quem não deve, Não tem. Ló devia alguma coisa. Ló sabia que Deus não só queria que ele fosse justo, porque só ser justo não é o suficiente, irmãos. Ser só crente não basta. Eu preciso viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Ser só domingueiro não basta, irmão. Ser pontual não basta. Deus não só quer que você leia a Bíblia todos os dias, esteja cumprindo tudo. Deus não só quer que você ande retidão, não é só isso que Deus quer, não, querido. Ser cristão é muito mais além do que isso. Ser cristão é muito mais, querido. É você dar vida pela vida do teu próximo. É você sentir a dor daquele que está sofrendo. É você se doar. É você buscar em prol daquele que está sofrendo. A Bíblia vai dizer que agora Abraão se apresenta diante de Deus. Senhor, mas tu vai destruir aquela cidade. Mas e se lá tivessem injustos? Qual é a resposta de Deus? Se houvesse um lá, eu não destruiria Sodoma. Mas Ló não estava lá? Ló não estava lá? Mas Abraão sabia, o objetivo da oração dele era chegar até Ló. Mas Senhor, se tiver 10, e se tiver 5? A Bíblia vai dizer que naquele momento Deus nem respondeu, mas ele foi embora. Porque ele sabia que ele queria que Ló fosse tirado daquele lugar. A Bíblia vai dizer que Deus tirou ele de lá. Mas ele quis ir para onde? Para a caverna. O que tem de crente, irmãos, que se afastaram, se decepcionaram, estão envergonhados de querer voltar. Não adianta, irmão, sozinho eles não vão voltar. Não adianta, a Bíblia diz que é melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Porque se um tiver frio, o outro vem, abraça e aquece ele. Não adianta, irmão, sozinho ele não vai voltar. Se eu não pagar o preço pela vida dele, ele não vai voltar. É necessário que a igreja se coloque de pé como um exército e vamos resgatar aqueles que saíram da casa do Pai.
Ah, mas ele tinha potencial, ele tinha, irmãos, ele não tem mais. A Bíblia vai dizer lá em Juízes, capítulo de número 1, que um certo rei, quando ele vencia uma guerra, ele cortava o polegar da mão e o polegar do pé, ele não matava não. Sabe por quê? Porque sem o polegar da mão, eles nunca mais conseguiriam pegar uma espada, irmãos. Eles não iam ter firmeza. E o polegar do pé, porque eles iam andar bambeando. Porque, se você não sabia, o dedão do pé é que nos faz colocar de pé, ter firmeza. Todo o apoio está no dedão do pé. Todo o nosso corpo, irmãos, está num dedinho só. Ele envergonhava os seus inimigos. Irmãos, o que tem de crente que Satanás cortou o polegar da mão e o polegar do pé? É por isso que ele não tem firmeza. É por isso que hoje ele está aqui, amanhã ele está lá. É por isso que ele até vem hoje, mas não consegue voltar amanhã. Por quê? Porque cortaram o polegar e ele está precisando de quê? Ele está precisando de um crente corajoso, irmão. De um crente disposto que diz, Senhor, ele pode estar lá, mas eu vou buscar ele. Eu vou buscar ele, Senhor. Porque eu não abro mão de uma alma, Senhor. Eu não abro mão dessa alma. É tempo de resgate, igreja. É tempo de nos colocarmos e sentirmos a dor do nosso irmão. Aleluia. Deus colocou algo no meu coração. Se a minha pastora me permitir, eu vou fazer. Oh, glória a Deus. Essa mensagem ela já está pronta no meu coração, irmãos, há mais de 2 meses. Mas a Bíblia diz que Deus é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe do presente, do passado e do futuro. E Ele sabe que cada um de vocês aqui talvez tenha, talvez não tenha. Mas sempre há alguém em nosso meio, irmãos, precisando ser resgatado. E você fica se perguntando, buscando ajuda de homens, quando na verdade você deveria se prontificar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque, irmãos, Deus está cansado de ouvir orações dizendo, Senhor, vai lá. Senhor, faz isso. Visita ele, Senhor, fala com ele, irmãos. A Bíblia diz que Deus não fala nada sem antes revelar para os seus profetas. Como é que tu acha que Deus vai falar com ele se não for através da tua boca? Como é que tu acha que Deus vai falar com ele se não for através da tua vida? Ou tu acha que Deus vai aparecer no céu e falar com ele? Quando na verdade Deus quer te usar para falar com ele. Quando na verdade ele está caminhando para as trevas, a Bíblia diz que nós somos o quê? A luz. Não vamos brilhar nas trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai, irmãos. Não sabe que direção eles estão tomando. É por isso que eles precisam de mim, de você. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo, que é para iluminar o caminho, que é para eles enxergarem e saber para onde eles estão indo. E também nós somos o sal da terra para quê? Para conservar a vida deles. Através de quê? Através da minha oração e da tua, irmãos. Deus vivo. Deus colocou no meu coração. Eu mandei a pedir para a irmã Dinélia ali, eu cortei uns papelzinhos. Você vai escrever o nome da pessoa que precisa ser resgatada. Você vai escrever o nome e a causa. Tu vai escrever o nome e a causa. Irmãos, fique tranquilo, eu não vou ler teu papelzinho, não quero fazer isso. Meu Deus. Tu vai escrever no pedaço desse papel. Preste bem atenção, querido. Eu não vou lutar por você. Eu estou me unindo contigo. Eu estou me prontificando a pagar o preço junto com você. Eu não vou pagar o preço sozinho. Glória a Deus. Se a minha pastora me permitir, Meu Deus. você vai escrever nesse pedaço de papel aí o nome da pessoa e a causa. Fique tranquilo, querido. Eu não vou ler o teu papel, não. Você vai dobrar esse papel, você vai me dar. Eu vou levar ele comigo hoje. Pela madrugada eu vou queimar esse papel. Eu, como profeta do Senhor, eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu não estou aqui desmerecendo a minha pastora e nem meu pastor, irmãos. Eu respeito isso. Mas eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Hoje eu estava assim, Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo. Aí Deus me deu a Bíblia. Filho, vai ler. Quando você lê, você para de murmurar. Aí a primeira coisa que Deus falou comigo, filho, eu quero que você faça isso, pague o preço pela vida dessas pessoas. Falei, Senhor, eu estou aqui, quem vai pagar o preço por mim? Falei, tá vendo como é que você é? Só pensa em você, né? Falei, Jesus, tenha misericórdia de mim. Preste bem atenção, querido. Eu vou me unir junto contigo. Nós vamos lutar como igreja, nós somos um corpo. Nós
nós vamos nos colocar de pé. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça é Cristo. A nossa cabeça é Jesus de Nazaré. Ele que nunca perde uma luta. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus da guerra. Ele vai derramar sobre a tua vida hoje. É hoje, não é amanhã não. É hoje, é agora. Ele vai derramar uma unção sobre a tua vida. Isso é só para quem crê. Se você não crê, não pegue o papel. Você vai dobrar esse papel, eu vou levar comigo para minha casa. E hoje pela madrugada eu vou queimar esse papel. Irmãos, olha, preste bem atenção no que eu vou profetizar. Se você também quiser se levantar, eu vou me levantar às 4 horas da manhã. Se você também se prontificar a levantar esse mesmo horário, nós vamos fazer que nem o povo de Israel quando gritou lá diante das muralhas de Jericó. Nós vamos gritar com uma grande grita. As muralhas vão ter que cair. As muralhas vão ter que cair por terra. Ele vai ter que voltar, seja lá quem ele for. Não importa o que ele fez. Irmãos, Deus está falando no meu coração. Tem pessoas aqui que não recebeu algo ainda da parte de Deus. Porque você tem escondido esse remorso dentro de si. Eita, Jesus. Aleluia. Porque você não aceita que aquela pessoa venha alcançar. Quero te dizer, querido, que se essa pessoa que precisa ser resgatada for você mesmo, e você tiver a coragem, a atitude de colocar o seu próprio nome, sua própria dificuldade, para você mesmo ser resgatado, Deus sabe com quem Ele fala. É tempo de resgate, querido. Mas nós não vamos ser egoístas, resgatar só a mim mesmo. Eu quero resgatar o meu vizinho. Eu quero resgatar a minha comunidade, a sociedade. Porque eles dependem de nós, igreja. Eles dependem de nós, da igreja. Vamos pagar o preço. Você vai trazer. Pode trazer aqui à frente, querido. Nós vamos nos colocar de pé nesse momento. Pode se colocar de pé. Nós vamos nos prontificar à batalha. Nós vamos nos prontificar a resgatar. Quem já viu aquele filme? O Resgate do Soldado Ryan. Eu estava vendo aquele filme, irmãos. E uma coisa interessante. Os outros irmãos daquele jovem morreram no campo de batalha. E ele se tornou filho único. A história do filme diz que o seu capitão ordenou que uma tropa fosse buscar aquele soldado lá no campo de guerra. E chegou diante dele e disse, você tem que voltar. Ele, por quê? Porque você está de férias. Ele, que isso? Como é que eu posso estar de férias diante de uma guerra? E você tem que voltar porque a sua mãe precisa de você. Aí eu fiquei, caraca, aqueles caras arriscaram as suas próprias vidas, muitos morreram para resgatar um soldado porque ele se tornou filho único e dizendo que ele merecia umas férias. É muita coragem. Ninguém tem essa coragem hoje de se colocar à disposição e dizer, eu vou pagar o preço por ele. Eu quero que ele mude de vida. Eu vou ser Cristo na vida dessa pessoa. É isso que Deus quer de você, querido. Deus quer que você seja Cristo. Lá em Efésios capítulo de número 5 ele disse, sede imitadores de Deus como filhos amados. Você sabe o que é isso? Você vai imitar a Deus. Pode trazer, você que ainda não trouxe seu papel, a gente vai orar agora. Nossa pastora, então nosso pastor vai orar. Aleluia. Preste bem atenção, querido. Não é para você dormir, ficar desleixado, porque o diácono William vai orar por mim, não. Vou até te dizer, irmãos, que se você não se prontificar a lutar, não vai acontecer nada. Aleluia. Aleluia. Você vai lutar, eu vou te ajudar nessa luta. Eu estou me alistando também nesse exército para lutar em prol da tua vida. Glória ao Senhor Jesus. A tua vitória é minha vitória, eu vou lutar com você, querido. Eu acredito que eu vou profetizar sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu vou profetizar, querido. Você vai receber de Deus hoje as armaduras necessárias para entrar nessa guerra. Você vai receber de Deus hoje a espada, o capacete e o escudo. Alimento para essa guerra. Deus está te alimentando hoje. Recebe de Deus alimento para passar essa guerra. Eu vou ver gente testemunhando neste lugar, mas você lutou.
ser hoje, tem que ser agora. Recebe de Deus aí, que Ele começa a interceder. Começa a pedir, Senhor, venha me revestir. Senhor, venha me preparar para essa luta. Venha me preparar para essa batalha. Oh Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a tua igreja. Eu quero profetizar sobre o teu povo, Senhor. Aleluia. Senhor, toma cada um nas tuas mãos. Levante a sua mão. Levante a sua mão, igreja. Aleluia. Levante comigo a sua mão esquerda. Aleluia. Abre agora a sua mão aí, igreja. Abre a tua mão aí, igreja. É só para quem crê, querido. É só para quem crê. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar, Senhor. Senhor, desce agora sobre a mão esquerda da tua igreja. Desce agora, Senhor, a espada da Deus. Desce agora sobre a tua igreja. A espada, porque a tua igreja vai lutar. A tua igreja vai lutar. Em nome de Jesus Cristo, seja revestido, igreja. Alcança de Deus agora, igreja. As tuas palavras serão como fogo que vai consumir toda a muralha, todo empecilho. Esse fogo que vai sair da tua boca é a unção de Deus, querido. Você vai apoiar as palavras da tua boca. Será a palavra de restauração. Glorifique ao Senhor, glorifique. Glória. O Senhor está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho visto todas as vezes que o adversário ele se levanta contra nós com um decreto. Aí o Senhor vem e se levanta com outro decreto. Um decreto real. Porque o decreto que vale é o decreto do rei. Glória a Deus. Irmãos, todas as vezes que eu vou ao médico e quando eu chego lá, eu volto com uma sentença. E sempre a sentença é triste. Você pode até morrer. Falei, Jesus, já cheguei, mas não estou nem sentindo nada. Deus poderoso. Mas, irmãos, eu amo o Senhor que rege as nossas vidas e que nos chamou para uma grande obra. Então, posso te dizer nessa noite, eu saí de lá pensando, meu Deus, o negócio é tão sério assim? É sério desse jeito? Você não pode mais falar. Você vai ter que aprender. Eu falei, Jesus... E quando nós chegamos neste lugar, a sentença do Senhor é outra. Aleluia! Então sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que muitas vezes você vai ter que ouvir um decreto para que o Senhor se levante e você tenha a certeza que quando o Senhor usa um pregador neste lugar, usa um homem de Deus, quando você diz e ele pergunta a você crê, e você diz assim, eu creio, querido, eu quero dizer para você, se você não crê, a primeira sentença que te deram é a sentença que você aceitou.
Mas quando vem a sentença que está acima, que é a sentença do rei, Aleluia. aleluia, ela muda todo o detalhe Glória a Deus. Deus poderoso. que o Satanás, Aleluia. através do homem, ou de quem quer que Glória a seja, Deus. queira estabelecer na tua vida. Nagayashuya Kumanas. Quando estava o mover neste lugar, irmãos, eu estava aqui parada, falando com o Senhor a respeito da igreja. Irmãos, olha só. Eu ouvia um grito e eu fiquei parada, porque eu soube identificar a voz do evangelista e de quem estava louvando. Eu abri os meus olhos e comecei a procurar que grito era esse, se alguém tinha dado esse grito. E eu queria identificar. E eu não conseguia identificar. E eu fechei os meus olhos de novo e novamente, a Nagayashuya. Eu ouvi uns passos, Shuriande Kumanas. E vinha aquele grito. Mas o grito era de pavor. E aquele grito, irmãos, a impressão que eu tinha, preste atenção no que eu vou dizer. O grito, não que o grito saía correndo, não. Marashuya, mas quem gritava, mas saía numa rapidez, Shuriande Kumanas, muito grande. E eu perguntava, Senhor, quando eu ia perguntar ao Senhor, ele se apresentou nesse lugar. Eu quero te dizer que hoje houve visitação do Senhor de uma forma Eu quero te dizer, se você crê hoje, o Senhor, irmãos, não importa como você esteja, Narasúbia, sabe por que nós temos a mania de calcular a presença de Deus pelo que eu estou sentindo, quando de repente você não está sentindo nada. Você não consegue, nada penetra. Labandarachai. De repente surgiu um bloqueio e você, meu Deus, passou o culto, veio o louvor, veio a palavra. Senhor, não senti e não recebi nada. Mas eu quero te dizer que hoje neste lugar, o Senhor fez uma visitação tremenda. Eu via inimigos, Shurião de Kumanas. Sabe, irmãos, inimigos são demônios. Cercando. E quando aqueles passos vieram, Narachai, eles iam caindo, como se estivesse desfazendo. Hoje, querido, eu quero te dizer, esses demônios que se levantaram para te abater por esses dias, o Senhor diz, era por esses dias, existem pessoas que terão notícia. Terão notícias. Eu vou dizer assim, porque o Senhor está dizendo aqui, ó, Labandaraçai. Você sabe a situação que você está vivendo. Então existem situações aqui que são muito parecidas. Pessoas que terão notícias não agradáveis. Nabás. O Senhor só diz assim: pare, não se desespere. Lembra-te do dia de hoje, do Guiaste Comanaraçai. Eleva-sai, Rabandaracheg Andaraçai, de Quebas e de canto. Se tu crê nesta palavra que foi ministrada neste Calabachai, leva-se de que vassou. O Senhor diz: tome posse dela hoje. Mesmo sem merecer, Nagayasai, leva-se. Ele é bondoso e misericordioso. Ele diz assim: olha, como é necessário. Até quando tu vai querer viver de livramentos? Anaraçai. Narassuricou do Calabachai. Ebaxúria. Irmãos, eita Deus. Meu Senhor, você conhece todo o ritmo dessa igreja.